Você já sentiu o peso de um olhar invisível? Já percebeu a temperatura cair subitamente e o silêncio ser rasgado por um sussurro que não devia existir? O que você vai ouvir agora não é apenas uma lenda urbana ou um conto de terror para assustar crianças. É um dos casos mais documentados de atividade paranormal na história britânica. Em Enfield, nos arredores de Londres, uma família comum se tornou o epicentro de algo que desafiou a ciência e a lógica. Vozes estranhas vindas do nada, objetos que voavam sozinhos, corpos que flutuavam no ar, testemunhados por vizinhos, policiais e jornalistas incrédulos. Tudo isso registrado em fitas, fotos e relatórios oficiais. Um mistério que ainda assombra quem se atreve a ouvir. As vítimas. Uma mãe solteira e seus 4 filhos encurralados por algo que não podiam ver, mas que parecia brincar com o medo deles. As vozes, grossas, guturais, como se viessem de um poço sem fundo. E as perguntas, incontáveis. Como pode algo tão impossível acontecer diante de tantas testemunhas? Prepare-se para adentrar a história que marcou o bairro de Enfield para sempre. Uma história real que mistura vozes demoníacas, levitações e um terror que até hoje ecoa nos corredores daquela casa. Compartilhe sua própria experiência. Quem sabe você também não foi tocado por algo que desafia a razão? Mas cuidado. Às vezes, ao investigar o desconhecido, ele também começa a investigar você. Naquela noite gelada, a família Harper dormia quando o som começou. Primeiro, um estalo seco, como se a casa inteira tivesse se contraído num único suspiro, de medo. Depois, o sussurro. Um som úmido e rouco que parecia vir de dentro das paredes, como um segredo sórdido que se recusa a ser enterrado. Janet, a filha mais nova, apertou o travesseiro contra o peito e prendeu a respiração, sentindo que algo se arrastava pela escuridão ao seu redor. O relógio da sala marcava exatamente 3 da manhã. O vento uivava lá fora, mas o som que rasgava o silêncio vinha de dentro. A mãe, Peggy, acordou com um arrepio percorrendo a espinha. Ela ouviu algo chamando seu nome, um sussurro arranhado que parecia ter sido cuspido por uma garganta doente. Ao abrir a porta do quarto, encontrou as crianças acordadas, olhos arregalados, fixos no corredor que se estendia como um túnel escuro. O corredor parecia respirar. A luz fraca do abajur tremeluzia, projetando sombras que dançavam nas paredes como espectros famintos. Peggy sentiu um cheiro de terra molhada, úmido e antigo, invadindo seu nariz. Ela se aproximou das filhas, tentando acalmá-las, mas algo, naquela escuridão, parecia zombar do seu consolo. O som não parava. Ele sussurrava cada vez mais perto, como se quisesse se materializar ali, no meio delas. A casa, que sempre fora um refúgio, agora parecia viva, pulsante com uma presença que não pertencia a este mundo. Janet segurava a mão da irmã mais velha, Margaret, tão forte que seus dedos ficaram brancos. Nenhuma das duas ousava se mover. Cada rangido do assoalho parecia um aviso. A respiração dela se misturava com o som do sussurro, criando uma sinfonia de medo que só quem já viveu algo assim entenderia. No quarto ao lado, um móvel caiu sozinho, num estrondo seco que fez as meninas gritarem. A mãe correu, coração disparado, mas não havia ninguém lá. Só o silêncio pesado e doentio, como o hálito de um fantasma faminto. O sussurro parou por um momento, apenas para voltar ainda mais forte, agora murmurando palavras sem sentido, como se estivesse aprendendo a falar. Peggy sentiu as pernas tremerem. Tentou acender a luz, mas o interruptor parecia morto. O breu era tão profundo que cada passo dela parecia afundar num poço de medo. No fundo do corredor, uma porta se abriu lentamente, rangendo como se fosse arranhada por unhas invisíveis.
Dentro, apenas a escuridão, mas ela sabia. Algo estava lá. As crianças começaram a chorar. Janet tapou os ouvidos, mas o sussurro parecia atravessar qualquer barreira. Margaret tremia, repetindo uma prece que aprendeu ainda pequena. A mãe abraçou as duas, mas sentiu como se algo se movesse no ar ao redor, roçando sua pele como um sopro gelado. E no meio do quarto, a voz finalmente falou algo que congelou suas veias. "Eu estou aqui", Peggy gritou. O som ecoou pela casa como um aviso de que aquela noite não terminaria tão cedo. As paredes pareciam pulsar junto com o medo, e o sussurro, agora uma risada rouca, prometia que aquilo era só o começo. Quando amanheceu, a família Harper sabia. A casa não era mais só deles, e o que quer que estivesse ali não pretendia ir embora. Quando a noite caiu novamente, a família Harper tentou fingir que tudo não passava de um pesadelo. Mas algo novo surgiu. E dessa vez, não havia como negar. O sussurro se transformou em voz. Uma voz grave, arranhada, como se fosse feita de cinzas e ferro. Ela parecia vir do peito de Janet, a menina de 11 anos, mas não era dela. Soava como se fosse de alguém que não respirava há muito tempo. No começo, Janet tossia e se contorcia, tentando sufocar a presença que parecia querer escapar de dentro dela. Depois, seus olhos se perderam num vazio profundo. Da garganta dela saiu o nome Billy. Um nome cuspido, como se fosse algo sujo demais para ser falado. A voz, rouca e gorgolejante, ria de um jeito que gelava os ossos. Era a primeira vez que o poltergeist tinha nome, e que todos viam seu poder crescer. Margaret, a irmã mais velha, recuou até a parede, o coração martelando no peito. Os olhos de Janet, normalmente doces e inocentes, estavam vidrados. E as palavras que saíam dela pareciam pertencer a um homem muito mais velho, um homem que jamais deveria estar ali. Billy falava de morte, de frio, de sombras que ninguém mais via. A cada palavra, a temperatura na sala caía e a família toda sentia um calafrio que não era apenas psicológico. Peggy tentou encarar aquilo com racionalidade. Talvez fosse apenas imaginação ou uma brincadeira cruel, mas a voz de Billy não deixava dúvidas. Era algo além de qualquer explicação. Era como se um cadáver tivesse encontrado uma garganta para falar novamente. E enquanto ele falava, os móveis rangeram, as portas tremeram. A casa parecia se dobrar ao som daquela voz, como se reconhecesse um antigo mestre. As crianças choravam. Janet ria, mas não era seu riso. Era o de Billy, cheio de escárnio e maldade. Ele contava coisas que a menina jamais saberia. Detalhes da casa, segredos antigos. Às vezes ele falava de mortes que ninguém mencionava, como se fosse um historiador do medo. A mãe, paralisada, apertou as mãos sobre os ouvidos, mas a voz parecia se infiltrar direto em sua mente, ignorando qualquer proteção. Billy gostava de perguntar. "Você acredita em mim?" ele dizia. E não importava a resposta. Parecia que cada palavra dada a ele era um convite para ficar. O riso dele ecoava pelos cantos, ressoando como passos em um porão esquecido. E cada vez que Janet falava, a voz ficava mais confiante, como se ela fosse apenas um boneco em suas mãos. Margaret tremia, tentando segurar a irmã, mas era como segurar a noite em si. Os vizinhos começaram a ouvir também. Vozes guturais vindas da casa, mesmo quando as janelas estavam fechadas. Uns diziam que era truque, mas outros viam a verdade no olhar das crianças. Janet, de tão pequena e frágil, agora parecia a porta de entrada para algo que não tinha corpo. Apenas vontade. Uma vontade antiga e faminta. E assim, naquela noite, Billy se apresentou oficialmente ao mundo. E todos na casa souberam, com um arrepio mortal, que as regras da realidade tinham sido quebradas. Billy falava e eles não conseguiam mais fazer com que ele parasse. Aquela noite parecia ter sido um ponto sem volta.
As vozes não cessavam, e agora algo novo surgia. A força invisível que fazia o impossível acontecer. Janet, levitando sobre a cama, se tornou o epicentro do medo. A mãe, desesperada, gritava e chorava, mas as pernas da menina pairavam no ar, como se mãos invisíveis a segurassem. Os móveis tremiam e batiam contra as paredes, ecoando como tambores de guerra. Margaret observava aquilo com olhos arregalados, sem conseguir entender. As cortinas dançavam sozinhas, mesmo sem vento, e as luzes piscavam como corações moribundos. Janet, no ar, tinha o olhar vazio, e a voz de Billy ria em meio àquele caos. Cada objeto que voava era um lembrete de que nada ali obedecia às leis humanas. A casa era um teatro e Billy, o diretor macabro. Naquela mesma noite, vizinhos curiosos se reuniram do lado de fora. Eles ouviram gritos, bater de portas, móveis arrastando como se a casa fosse um navio à deriva. Quando a polícia chegou, encontrou a cena impossível. Uma cadeira atravessando o corredor sozinha, sem ninguém empurrando. A descrença cedeu lugar ao medo. Mesmo quem jurava não acreditar, saiu dali com o rosto pálido e as pernas bambas. As crianças estavam paralisadas, olhos fixos no nada, enquanto objetos flutuavam ao redor delas. A mãe chorava, rezava, mas as preces pareciam ser tragadas pelo vazio. Um policial descreveu depois o que viu. Um brinquedo voando pelo quarto como se tivesse vida própria. As paredes estalavam e o ar gelado parecia rasgar a pele. A realidade, por um instante, parecia ter sido dobrada por mãos invisíveis. Cada novo evento era registrado. Fotografias capturaram Janet suspensa no ar, a cabeça virada para trás num ângulo impossível. Vozes roucas saíam de sua garganta, e o medo de quem assistia se espalhava como febre. Jornalistas apareceram, mas não havia como explicar o inexplicável. Era como se a casa quisesse ser vista, como se alimentasse a própria lenda. Na madrugada, a família tentou dormir, mas não houve paz. Batidas ecoavam das paredes, como punhos de ódio batendo para entrar. Objetos voavam sem aviso, pratos que se quebravam no chão, portas que batiam sozinhas. Cada ruído era um sussurro de aviso. E cada pessoa que entrava naquela casa saía com um olhar distante, carregando um pedaço da escuridão. E assim, noite após noite, o medo só crescia. Billy não se contentava em assustar. Ele queria que todos vissem e que ninguém jamais duvidasse de sua presença. Cada levitação, cada grito era um espetáculo de horror encenado para o mundo. A casa de Enfield havia se tornado um palco onde o medo reinava absoluto. E no fundo, a família Harper sabia que aquilo era só o começo. Porque Billy, com sua voz de cinza e ódio, prometia: "Ainda não terminei." Com o barulho se espalhando pelas ruas, investigadores começaram a bater à porta da família Harper. Céticos e curiosos, todos queriam respostas, mas dentro daquela casa, respostas só traziam mais perguntas. Maurice Gross, um investigador experiente, foi um dos primeiros a sentir o frio de Billy. Ele chegou com um gravador e bloco de anotações, mas saiu com as mãos trêmulas, como se tivesse apertado a mão de um morto. As entrevistas começaram. Janet sentava-se numa cadeira, olhos baixos, enquanto a voz gutural falava através dela. Billy zombava, falava de morte e de coisas que ninguém entendia. Gross tentava manter a calma, mas o gravador estalava com vozes além do esperado. Ruídos que não eram nem humanos nem possíveis. O ceticismo se desfazia naqueles sussurros. Câmeras foram instaladas, microfones escondidos. Cada investigador achava que veria truques de criança, mas saía de lá com o medo nos olhos. Porque mesmo quando Janet estava amarrada à cama, a voz de Billy ecoava, desafiando qualquer explicação. As fitas rodavam noite após noite, capturando gritos, risadas e um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. O som de arranhões surgia nas paredes como se algo cavasse do outro lado.
As vozes pareciam saber quando estavam sendo observadas, provocando quem quisesse duvidar. As fitas gravaram frases que ninguém conseguia decifrar, uma língua morta, talvez, ou apenas a voz do caos. Cada nova sessão era um jogo perigoso, o jogo de Billy. Alguns investigadores riram daquilo, chamando de farsa, mas a casa parecia zombar deles também. Janet levitava diante de todos, enquanto objetos voavam como pássaros dementes. Billy falava de coisas que a família jamais ousaria revelar, tocando nos segredos mais escuros. Cada nova visita era como abrir uma ferida que não queria cicatrizar. A família Harper estava dividida. A mãe queria acreditar que tudo podia ser explicado, mas o medo no olhar de suas filhas dizia outra coisa. Margaret não dormia mais. Cada estalo no escuro era um aviso de que estavam sendo vigiadas. Janet, cada vez mais fraca, parecia não ser mais só uma criança, mas um boneco nas mãos de Billy. E, enquanto as investigações cresciam, Billy ficava mais forte. Ele gostava do espetáculo. Cada câmera, cada olhar curioso era um convite para que ele fizesse mais. E assim, o ceticismo que antes protegia as pessoas começou a desmoronar. Porque naquela casa, a dúvida era só mais um alimento para a escuridão. E Billy, com sua voz antiga, ria no fundo de tudo. Como se dissesse, vocês podem duvidar, mas eu sempre estarei aqui. As noites ficaram mais longas. Janet, tão pequena e vulnerável, começou a perder-se em si mesma. Seus olhos, antes vivos e curiosos, agora eram poços escuros, onde algo ou alguém parecia se esconder. As vozes não davam trégua, as paredes batiam sozinhas e o riso de Billy ecoava mesmo quando ela estava sozinha. A cada sussurro, a sanidade dela escorregava um pouco mais. Margaret via a irmã se apagar dia após dia. Janet acordava de pesadelos que pareciam mais reais do que a própria vida, com marcas nos braços e hematomas que surgiam do nada. A mãe, exausta, tentava proteger, mas o medo a consumia também. Cada quarto da casa parecia encolher, sufocante, como se as próprias paredes respirassem o pavor que envolvia todos. As investigações se tornaram rotina, mas Janet era o principal alvo. Ela falava em línguas estranhas, gritava em voz grave e depois chorava, sem entender o que tinha feito. Era como se fosse duas pessoas ao mesmo tempo. A menina doce e o monstro que a usava como porta-voz. As vozes prometiam que nunca iriam, embora. Cada promessa era um punhal na mente de todos. A família tentava buscar ajuda, mas a casa parecia não permitir. Padres, médiuns, curiosos, todos saíam pálidos, com a sensação de que nada poderia romper aquela ligação. Janet era o coração do fenômeno, e Billy usava o coração dela como brinquedo. As fotografias mostravam seus pés fora do chão, o cabelo flutuando num vento invisível. Cada imagem era uma peça no quebra-cabeça do horror. As crianças não brincavam mais. O medo havia tirado até o som das risadas. Janet ficava horas em silêncio, olhando para o nada, como se visse algo que ninguém mais podia. Às vezes, ela sussurrava, "Ele está aqui." Ninguém tinha coragem de perguntar quem, porque a resposta estava nos olhos dela, um vazio tão fundo que parecia engolir tudo ao redor. No escuro, Janet sentia Billy puxando seu corpo para fora de si mesma. Cada levitação, cada voz, a deixava mais fraca. A mente dela era um campo de batalha, e Billy vencia todas as guerras. As noites eram intermináveis, combatidas nas paredes como tambores de guerra. E Janet, no meio de tudo, o peão mais frágil no tabuleiro do além. E assim, a cada noite, Janet se tornava menos ela mesma. As vozes não a deixavam dormir, e quando dormia, era para sonhar com sombras e gritos. A família assistia impotente, enquanto a menina que amavam desaparecia atrás de um sorriso macabro que não era dela. No fundo,
Todos sabiam. Billy não queria apenas a voz dela. Ele queria tudo. O ar parecia mais pesado naquela última noite, como se a própria casa soubesse que algo chegaria ao fim, ou recomeçaria de outra forma. Janet estava deitada, o corpo exausto, mas a voz de Billy ainda ecoava zombeteira. A mãe chorava baixinho no corredor, sabendo que não havia mais o que fazer. A casa toda rangia, como se respirasse de medo e rancor. Investigadores e curiosos reuniam-se à porta, esperando um último espetáculo. Janet, pálida e frágil, olhava para o teto, os olhos vidrados. Uma última vez, a voz gutural tomou conta de seu corpo. Vocês pensam que acabou? E então, tudo tremeu. As janelas bateram como asas de corvos, e as portas se abriram sozinhas, rangendo como a gargalhada de Billy. O grito veio de dentro, um grito que parecia não ter fim. Janet arqueou as costas, levitando no ar, enquanto a voz de Billy misturava-se. Ao som do vento, era um canto fúnebre, um sussurro de despedida e ameaça. As paredes estalaram, como se rachassem por dentro, e a escuridão se adensava em cada canto sufocante. Mas então, silêncio. Por um instante, todos pensaram que tinham vencido. Janet caiu de volta à cama, como um boneco sem vida, e as vozes cessaram. O ar parecia menos pesado, e a casa respirou fundo, como se descansasse. Mas ninguém conseguia olhar nos olhos de Janet, porque mesmo adormecida, ela parecia ouvir algo que ninguém mais podia. A família tentou reconstruir a rotina, mas as marcas ficaram. As paredes, antes brancas, pareciam mais cinzentas, manchadas pelo medo. Os objetos voltaram ao lugar, mas nada parecia certo. As crianças sorriam, mas nos corredores ecoava o silêncio deixado por Billy. Um silêncio que nunca era completo. À noite, Janet ainda se virava, sussurrando nomes que ninguém entendia. As fitas ficaram guardadas, provas de que o impossível tinha invadido aquela casa. Cada ruído, cada grito, agora eram parte da memória coletiva de quem ousou entrar ali. Mas mesmo as provas mais concretas não conseguiam apagar a sensação de que Billy estava apenas esperando o momento certo para voltar. Porque fantasmas não desaparecem, eles apenas aprendem a esperar. E assim, a casa de Enfield ficou conhecida como um lugar onde as vozes nunca morrem. Um palco de horrores que deixou marcas na pele e na mente de todos. Janet, agora mais velha, carrega nos olhos o reflexo de quem já viu o abismo. E quando alguém pergunta o que aconteceu, ela apenas sorri. Um sorriso onde a infância se perdeu. No fim, ninguém sabe se foi real ou ilusão. Mas quem já sentiu a voz de Billy dentro dos ossos, sabe. Certas coisas não acabam. Apenas mudam de forma. Na escuridão daquela casa em Enfield, as vozes ainda sussurram para quem ousa escutar. Janet, Margaret, a mãe exausta, todos guardam dentro de si um pedaço daquilo que viveram ou que nunca terminou. Porque o verdadeiro terror não são as coisas que vemos, mas as que não conseguimos esquecer. Dizem que a mente humana inventa fantasmas para explicar o inexplicável. Mas às vezes, o inexplicável não precisa de explicação. Ele só quer ser sentido. E cada passo no escuro, cada ranger de porta ou batida no silêncio, faz o coração acelerar. Faz a gente se perguntar se o terror acabou, ou se apenas mudou de rosto. E você já sentiu um frio repentino na espinha, um suspiro que não devia existir? Já teve a sensação de que alguém ou algo te observa quando ninguém está por perto? Talvez sejam só ecos da mente. Talvez sejam vozes que nunca morrem, porque em algum lugar Billy, ou outro nome, espera. Ele sempre espera. Compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. Conte se já viveu algo que desafiasse a razão, ou se prefere manter as luzes acesas e a porta trancada. Quem sabe, na próxima história, não seja a sua voz.
que ecoa. Ative as notificações e prepare-se, porque o próximo relato pode estar mais perto do que imagina.